Olá, estamos aqui para trazer um conteúdo para si e hoje, depois de fazermos um breve post ao longo da semana sobre o tema de serviços mínimos bancários, queremos trazer para si o aviso 3/18 do Banco Nacional de Angola sobre os serviços mínimos bancários. Vamos estar aqui em breves minutos para partilhar esse tema bastante importante. Dizer que dentro do aviso 3/18, a nossa ideia é partilhar consigo o que são serviços mínimos bancários, depois eh, definir, no caso de serviços mínimos bancários, fazer referência de quais são esses serviços mínimos bancários e falar daquilo que é a necessidade que os bancos ou a obrigação que os bancos têm de cumprir em relação a este aviso e as penalizações que os bancos não cumprem podem também ter caso não cumpram com este aviso do BNA. Dizer como início de conversa que o aviso do BNA ou os avisos do BNA são leis que são vinculativas a todos os bancos. Por que que os avisos são obrigatórios do cumprimento dos bancos? Porque o Banco Nacional de Angola é uma entidade a nível do Estado angolano que está, no caso, capacitada ou tem a legitimidade para que então supervisione e regule o setor bancário em Angola. Quer dizer que a forma como o Banco Nacional de Angola traz as regras para os bancos cumprirem é através de avisos, que é uma das principais normas que o Banco Nacional emite. Além dos avisos, o Banco Nacional também emite instrutivos e outras normas de mais baixo, eu diria, valor, mas o principal são mesmo os avisos. E hoje, como dissemos, a ideia é partilhar convosco alguns insights sobre o aviso 3/18 de 2 de março. Por que que é aviso 3/18 de 2 de março? O aviso 3/18 quer dizer que é o aviso número 3 publicado no ano de 2018 e ele foi publicado no dia 2 de março. Então, ele ali nós chamamos de aviso número 3/18 de 2 de março. E este aviso 3/18 de 2 de março é o aviso sobre os serviços mínimos bancários. Logo no seu primeiro número, no seu primeiro artigo, esse aviso diz que, ou seja, define o objeto do aviso, fazendo referência que o objeto do aviso são estabelecer, ou seja, é os serviços mínimos bancários. O aviso surgiu para, então, falar sobre os serviços mínimos bancários, que são aqueles serviços, segundo o aviso, isentos de cobrança de comissões pelos bancos, ou seja, os serviços mínimos bancários, de acordo ao aviso, eles são aqueles serviços que não podem ser cobrados pelos bancos, devem ser oferecidos de forma gratuita. E qual é o principal propósito por trás dessa gratuidade dos serviços presentes nesse aviso 3/18? O principal propósito do Estado é que nós tenhamos mais pessoas dentro do circuito bancário. Como cada um de nós deve se perceber. Nosso sistema financeiro ainda temos muita gente fora dele, temos muita gente no mercado informal e no sistema informal, gira muito dinheiro fora dos bancos. Então, a ideia do Estado angolano, através do Banco Nacional de Angola,
é que mais pessoas saiam do mercado informal para o mercado formal, saiam do circuito financeiro informal para o circuito financeiro formal, que é, no caso, dominado pelos bancos. Se os bancos cobrarem taxas altas, não vai haver incentivos das pessoas irem para o serviço formal. Então, por força dessa necessidade, o Estado cria incentivos como estes. E um deles, nesse caso, é esse aviso que estabelece alguns serviços bancários que não devem ser cobrados. E dentro do artigo 2º deste aviso, fala-se sobre o âmbito. O objeto são estabelecer o conjunto de serviços mínimos isentos, no caso, e o âmbito deste aviso diz referência sobre a isenção de cobrança de comissões consagradas no aviso sobre contas individuais ou coletivas detidas por clientes particulares. Quer dizer que, por um lado, essas contas que estarão isentas ou estão isentas de cobrança de comissões, à luz desse aviso, são contas individuais ou coletivas, ou seja, é uma conta que eu abro sozinho, individualmente, ou uma conta que eu abro com mais alguém, com a minha esposa, com meus filhos, com um amigo, é uma conta coletiva nesse caso. Então, tanto as contas individuais ou coletivas de particulares, quer dizer que aqui o aviso exclui as empresas, então essas contas estão isentas de cobrança dessas comissões. De igual forma, no número 3 do mesmo artigo 2º, o aviso também diz que o aviso aplica-se igualmente às contas bancárias existentes à data da sua publicação, bem como às contas bancárias abertas a partir da entrada em vigor do aviso. Quer dizer que aquelas contas foram abertas quando o aviso estava a ser publicado ou antes dele ser publicado, que já existiam, também estão abrangidas, bem como aquelas contas que seriam abertas depois da publicação do aviso, não tem qualquer limitação na sua abrangência. Então, depois dessa breve introdução, bora lá falar sobre o artigo 4º, que é o nosso principal motivo deste vídeo. No artigo 4º, nós encontramos, então, aqueles que são os serviços mínimos bancários, determinados por esse aviso. Eu vou ler mesmo ele de forma integral para cada um de nós poder compreender quais são os serviços mínimos bancários estabelecidos pelo Banco Nacional de Angola. O primeiro deles encontra-se na linha A do número 1 do artigo 4º, e ele diz que estão isentos de qualquer cobrança a abertura, a manutenção e encerramento de contas de depósito à ordem, com exceção daquelas contas que requerem a atribuição de um gestor dedicado. Quer dizer que eu, quando abrir uma conta, quando movimentar uma conta, quando o banco manter aberta a minha conta, que seja de depósito à ordem, não pode me cobrar nada por essa abertura, manutenção ou encerramento. Mas, quando eu abrir uma conta e solicitar ao banco que aquela conta tenha de ter um gestor dedicado, um gestor de conta é aquela pessoa que sempre que eu precisar fazer alguma coisa no banco, eu posso ligar para ele. Então, aquele é um gestor. Se a minha conta tiver esse gestor, o banco tem legitimidade para me fazer alguma cobrança. Mas caso a minha conta não tenha gestor, o banco não pode me cobrar qualquer comissão pela abertura, pela manutenção ou encerramento da minha conta, certo? Depois de falarmos da linha A, vamos à linha B, número 1, que diz
O outro serviço bancário isento é o processamento da prestação de crédito e de débitos diretos. Quer dizer que toda a movimentação, tanto a crédito como a débito, quer dizer, a crédito é colocar dinheiro na conta, a débito é tirar dinheiro da conta, então todos esses movimentos não podem ser cobrados. Em terceiro lugar, na linha C, nós temos a consulta de movimentos de conta através do ATM e da banca eletrônica. Quer dizer, sempre que eu for ao multicaixa, sempre que eu movimentar o meu aplicativo bancário, o banco não pode também me cobrar por esses serviços. Quer dizer que este é o terceiro serviço que está isento de qualquer cobrança. De igual forma, na linha D nós temos o quarto serviço, que é a transferência bancária através do ATM da banca eletrônica. Quer dizer que qualquer transferência que eu fizer através do multicaixa ou ATM, se quisermos, ou, no caso, na banca eletrônica, no meu aplicativo, não pode ser cobrado pelo meu banco. Em quinto lugar, o primeiro, a abertura de contas, o segundo, a movimentação a débito a crédito, o terceiro é movimentação através do ATM e da banca eletrônica, o quarto é a transferência, no caso sobre o ATM e banca eletrônica, o quinto é a disponibilização de um extrato por mês através da minha conta. Quer dizer, eu tenho conta no banco. Mensalmente eu tenho direito a ir ao meu banco e solicitar um extrato bancário. Então, se eu solicitar apenas um extrato bancário por mês, o meu banco não pode me cobrar por aquele extrato que ele me fornecer, certo? Estamos juntos? Este é um dos serviços mínimos que estão disponibilizados de forma gratuita. Por outra, a disponibilização de informação de consulta de movimentos de cada conta nos últimos 90 dias através da banca eletrônica, quer dizer que tudo quanto eu fazer como consulta na banca eletrônica, no meu telefone, ou no meu computador, dos últimos 90 dias, aquelas consultas que eu fizer não pode ser também cobrada. E por último, mas não menos importante, a emissão do primeiro cartão de débito e a sua substituição quando ele caduca para movimentação de todos os tipos de conta não pode ser também cobrada à luz deste aviso. Quer dizer que quando eu abro uma conta e solicito um multicaixa, aquele multicaixa não me pode ser cobrado por força deste aviso. Então, estes são os serviços mínimos bancários estabelecidos pelo aviso número 3/18, de 2 de março, que estão proibidos de ser cobrados pelos bancos. E no número 2 do artigo 4º, onde o Banco Nacional fala sobre os serviços, diz ainda que o Banco Nacional de Angola pode alterar a lista de serviços mínimos bancários considerados no ponto anterior. No caso, quer dizer que estes serviços estabelecidos no número 1, aquela lista que nós já falamos, eles podem ser alterados pelo Banco Nacional de Angola. Em caso de alteração, nós vamos ter um outro aviso onde o banco vai nos trazer e dizer quais são os serviços, no caso, que estarão isentos. Depois de nós falarmos de serviços que estão isentos, no artigo 5º, de seguida, nós encontramos a tal proibição. Quer dizer, primeiro, o aviso fala da definição, quais são os serviços, e, em segundo lugar, ele traz
neste caso, a proibição. No artigo 5º ele diz que é proibido as instituições procederem à cobrança de comissões ou qualquer outro tipo de remuneração pela prestação de serviços mínimos bancários. Então, esse artigo é muito importante porque é ali onde nós encontramos a proibição de cobrança. Então, vou ler mais uma vez onde ele diz que é proibido as instituições procederem à cobrança de comissões ou qualquer outro tipo de remuneração pela prestação de serviços mínimos bancários. Então, o teu banco não te pode cobrar nada por aqueles serviços que nós já dissemos lá atrás, certo? Boas. No artigo 6º, nós temos o dever de informação do banco, estabelecido ali onde a lei, o aviso vem dizer que as instituições, no caso os bancos, devem incluir os serviços mínimos bancários no pressário como serviços isentos de comissões no âmbito do cumprimento do disposto no aviso 2/14 de 18 de março sobre deveres gerais de informação da prestação de serviços e produtos financeiros. Quer dizer que os bancos estão obrigados a publicar o pressário. O pressário é uma lista de serviços que o banco tem com os preços que o banco vai cobrar por cada serviço. Então, no pressário, na lista de serviços do banco, é obrigatório também ele fazer constar esses serviços mínimos que estão isentos de cobrança. Quer dizer, se você for ao banco, no balcão, vai verificar ali uma lista de serviços e tens de verificar quanto é que o banco te cobra pela abertura de conta. Se tiver ali alguma cobrança, então você tem motivos de reclamar, porque está dentro daqueles serviços mínimos que não podem ser cobrados, certo? E depois no artigo 7º, depois do banco proibir, fala sobre incumprimento. E a lei faz referência no caso das penalizações quando os bancos não cumprem. Quer dizer, nesse artigo faz referência que além daquilo que o regime geral das instituições financeiras, que é a lei que fala sobre o sistema financeiro, além das penalizações daquela lei, a instituição financeira, no caso o banco, que não cumpra com aquilo que está estabelecido no artigo 5º, o artigo 5º é aquele que fala da proibição, certo? O artigo 5º deste aviso. Então, aqueles bancos que não cumpram com aquilo que estabelece nesse aviso, no caso que a correção, no caso dessas irregularidades detectadas, devolvendo o que foi, o que a lei diz? Além de outras penalizações que o regime geral estabelece, o banco vai ser obrigado a corrigir toda a irregularidade detectada, devolvendo o que foi indevidamente cobrado. Quer dizer que se o banco te cobrou pela abertura de conta, pela concessão do multicaixa, por um movimento de transferência ou recepção de algum valor, e que é proibido neste aviso. Então, quando reclamares e o BNA verificar que houve sim aquela infração, o banco, além de outras penalizações, ele vai ter que te devolver aquilo que ele te cobrou indevidamente, certo? E no número 2 deste artigo sobre incumprimento, ele faz referência que, para efeitos deste número, a instituição deve proceder à devolução do que foi indevidamente cobrado no prazo de 30 dias a contar da data da notificação do Banco Nacional de Angola para, no caso, resolver qualquer irregularidade. Depois de eu reclamar e o Banco Nacional verificar que houve essa irregularidade, então o teu banco tem 30 dias para resolver essa irregularidade.
sob pena da infração ser muito mais grave ainda, certo? Então, estas são as dicas sobre as principais questões faladas ou vertidas ou então estabelecidas no aviso 3/18 sobre serviços mínimos bancários. Resumindo, o aviso 3 é o aviso que fala sobre os serviços mínimos bancários, ele define o que são esses serviços, fala quais são os serviços e depois proíbe os bancos de cobrar esses serviços, ainda por fim fala o que os bancos vão ter como consequência quando cobrarem de forma indevida por esse serviço. Então, espero que este vídeo tenha ajudado em alguma coisa e nos próximos momentos vamos trazer outros conteúdos com informação de valor. Então, se gostou desse vídeo, comente ali, partilhe o máximo possível para que o YouTube possa trazer mais engajamento e mais pessoas possam ser alcançadas por esse conhecimento. Estamos juntos.